Eu falo e estudo sobre produtividade há mais ou menos 5 anos profundamente. Então, os meus estudos majoritariamente vêm sendo sobre produtividade, sobre comportamento humano há muito tempo. E ao longo de todo esse tempo, e desde que eu passei a oferecer mentorias individuais e acompanhar individualmente os meus alunos, meus mentorados, eu entendi que pessoas mais produtivas, as pessoas mais produtivas que eu conheço e estudo, possuem três características principais em comum. Elas possuem muitas particularidades e diferenças entre umas e outras, mas três estão presentes nas pessoas mais produtivas que eu conheço. Eu quero compartilhar com vocês hoje quais são essas características, mas antes eu quero trazer um pedaço do vídeo anterior em que eu falei que a vida não dá saltos. E por que eu quero falar isso de novo? Porque essas três características, elas vão construir a tua produtividade não para você ser 200% melhor amanhã. Se você quer ser 200% melhor amanhã, desculpa, esse vídeo não é para ti. Mas se você quer construir uma vida que seja consistentemente melhor para você daqui a 5, 10, 15, 20 anos e não viver uma corrida de 100 metros, mas entender que a vida é uma maratona, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Porque eu passei a entender a produtividade na minha vida como uma corrida a longo prazo, como uma corrida, como uma ultramaratona, como um projeto a longo prazo, porque eu não quero ser simplesmente 200% melhor amanhã e daqui a um ano eu ser muito pior. Eu não quero queimar a largada, eu quero construir uma estrutura, uma rotina que me torne melhor constantemente. E as pessoas mais produtivas que eu conheço aprenderam a fazer isso com três características principais. E essas três características principais é que eu vou apresentar para você agora. Começando pelos rituais. Os rituais, eu tô com meu caderninho, como você sempre sabe, eu faço um esboço do vídeo aqui. E a primeira característica que as pessoas mais produtivas que eu estudo e conheço têm são os rituais ou a estrutura do seu dia definida. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas variáveis nos nossos dias, existem muitas coisas que podem interferir na nossa rotina. Podem surgir incêndios no trabalho que a gente tem que resolver, tarefas urgentes, questão de saúde na família, problemas para resolver o tempo inteiro, e vocês com certeza se familiarizaram com isso. Mas as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas tentam manter a ordem nos seus dias o maior tempo possível e tentam manter rituais, seja um ritual de entrada do dia, um ritual de final do dia, mas elas têm estrutura, pilares nas suas 24 horas que mantêm a sua vida mais ordenada, mais coordenada. Por exemplo, conheço pessoas, e esses rituais eles são muito variáveis, mas o que eles não mudam é que as pessoas produtivas têm esses rituais. Um ritual de uma pessoa que eu conheço que é muito produtiva é acordar e treinar antes do trabalho. Pode estar chovendo meteoro, pode estar caindo o que for, ela vai acordar e vai treinar antes do trabalho. Porque isso mantém ela entendendo que o dia está começando. É um ritual, é uma pedra angular, um hábito angular que ela coloca no seu dia. Porque ela percebe que quando ela faz um ritual, todo o resto do dia vai se encaminhando. James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, chama isso de hábito angular. É aquele hábito que é uma peça de dominó. Todas as vezes que a gente coloca esse hábito, que a gente coloca esse comportamento no nosso dia, todo o resto do nosso dia vai caminhando de maneira mais suave ou natural. E as pessoas mais produtivas, elas entendem isso. Eu falei o exercício físico, mas pode ser a meditação, pode ser a leitura, pode ser até um ritual noturno, que você percebe que quando você chega em casa e faz o seu ritual noturno, de diminuir as luzes, o modo caverna que as pessoas chamam, de não mexer no celular por 1 hora, de dormir cedo, ler um livro, enfim. Encontre na sua rotina rituais, hábitos angulares que você sabe que ao destravar esse hábito, todo o resto se torna mais simples. E o melhor que eu conheço é o exercício físico. Para mim não existe hábito angular melhor do que acordar e treinar antes de trabalhar e perceber que depois disso sua vida vai se encaixando, os problemas vão aparecer. Como eu falei, o nosso dia está sujeito a várias variáveis. Há várias intercorrências, há vários problemas que eles vão aparecer. A vida é resolver problemas muitas vezes. Mas quando eu mantenho o ritual, quando eu mantenho a estrutura, eu percebo que eu não saio muito do prisma. Então, quando eu acordo e treino, eu percebo, cara, eu acordei e treinei. Eu já fiz uma das coisas mais importantes do meu dia já está feito. Agora, o meu dia pode caminhar do jeito que for, pode dar tudo errado depois. Eu acordei e cuidei de mim.
Quando a gente tem essa consistência, essa tranquilidade e de colocar pilares no nosso dia, pontos no nosso dia, que a gente faz de tudo para não abandonar, o nosso dia caminha de uma maneira melhor. Então, eu fiz isso no vídeo passado, eu quero desafiar vocês também. Pensa que o teu dia tem 24 horas, tá? Então, eu fiz esse exercício no vídeo passado, vamos de novo, ó, 07, 08, 09, e aqui eu quero que vocês coloquem nessa linha aqui do lado, ó, aqui as horas do dia, e nessa linha aqui do lado eu quero que vocês coloquem hábitos que vocês sabem, ou pontos específicos do dia que vocês sabem que não podem abrir mão. O que no teu dia precisa aparecer porque te faz bem e te faz sentir que as coisas estão ocorrendo bem? Que você não pode abrir mão. Alimentação saudável? Coloca aqui. Treinar? Coloca aqui. Ler? Coloca aqui. Passar um tempo com a família? Tem gente que essa estrutura, esse ritual é jantar com a família. Porque quando essa pessoa janta com a família, ela sente que tá tudo tranquilo. Pode ter caído o mundo lá fora. Quando ela tá com a família, ela sente, beleza, eu voltei pra minha família, nem tudo está perdido porque eu tenho a minha família. E como eu falei, é individual. O que é ritual pra ti pode não ser ritual pra mim, mas o que há de verdade é, as pessoas mais produtivas que eu conheço e que eu estudo têm rituais estabelecidos. Crie ordem no teu dia, não deixe o teu dia ao acaso. Não comece o teu dia identificando, meu Deus, o que eu preciso fazer hoje? Para onde eu tenho que ir? Cara, a gente gasta muita energia quando a gente precisa tomar todos os dias novas decisões que a gente já poderia ter automatizado. Quando você cria rituais, cria ordem no teu dia, você flui de uma maneira melhor porque você já sabe o que precisa ser feito. Nesse meio do caminho, e eu não quero criar uma falsa expectativa em vocês, muitas coisas vão acontecer. Talvez, provavelmente, vai ter um dia, 2, 3 por mês que você não vai conseguir treinar antes do trabalho. Acontece. Mas, errou? Volte para a rotina no dia seguinte e se mantenha consistente nos seus rituais. As pessoas mais produtivas que eu conheço, elas criam sistemas, elas criam estratégias, elas criam pedras, hábitos angulares que elas colocam nas 24 horas do dia, que mantêm elas ali, presentes, que trazem ela de volta para o jogo. Porque o dia, ele vai te trazer, vai te levar para vários lugares diferentes. Você vai ter que resolver muitos problemas, vai ter sim momentos de estresse, vai ter momentos... Cara, e quando você tem esses comportamentos angulares que você sabe que te fazem bem, que impulsionam a tua produtividade e bem-estar, você não deixa que você fuja muito do prisma, com que você saia. Pensa o seguinte... A ordem de bem-estar de uma pessoa, quanto mais estável for uma pessoa, ela não deixa muito sair de uma ordem mais ou menos assim, ó. Tem dias bons, dias ruins, é uma ordem um pouco mais estável. Esses hábitos angulares, eles te ajudam a se manter estabilizado, emocionalmente. Quando a gente não tem rotina, quando a gente não cria esses hábitos angulares, quando a gente não cria essa estabilidade, essa ordem no nosso dia, a gente vive uma ondulação muito maior de humor, bem-estar, produtividade e, consequentemente, resultados. As pessoas que têm rituais, elas têm dias mais parecidos porque elas criaram estabilidade no dia, porque o externo também influencia no interno. Se engana quem acha que é só acordar bem que o dia vai fluir. Não. Você precisa muitas vezes criar estratégias e hábitos para que esse estar bem apareça. Muitas vezes o que a gente faz externamente promove o nosso bem-estar interno. E a gente precisa. O bem-estar, ele não acontece. A gente tem que fazer acontecer. E esses hábitos angulares é uma maneira que você tem de, ao longo do teu dia, recarregar a tua bateria, recarregar a tua energia e fazer você voltar pro rumo. Então, rituais é a primeira coisa que eu identifiquei nas pessoas mais produtivas que eu conheço. A segunda, e eu falo muito sobre isso o tempo inteiro, e vocês sabem disso, reflexão constante. As pessoas mais produtivas que eu conheço, elas refletem o tempo inteiro, elas se questionam muito, elas o tempo inteiro estão questionando o caminho que elas estão indo. E aí vocês podem falar, ah Pedro, mas isso não é o passaporte para ter uma vida difícil, se eu me questionar o tempo inteiro eu não vou ser feliz nunca, pelo contrário. É muito mais fácil a gente se questionar e mudar rotas antes que um problema se torne grande demais do que perceber um problema quando ele já é quase insolucionável. As pessoas mais produtivas que eu conheço, elas têm a tendência
de o tempo inteiro questionar o que elas estão fazendo e buscar maneiras de melhorar. Quando elas questionam o que elas fazem o tempo inteiro, e lembra do problema que eu falei, essa analogia, eu vou falar sempre essa analogia. Acho que, se eu não me engano, foi no vídeo passado. Quando elas questionam um problema, pensa que o problema é desse tamanho. É um problema que você consegue enxergar, mas não é um problema que te incomoda tanto. Daqui a pouco, esse problema que é desse tamanho, ele vai crescendo até que se torna um problema que você não consegue mais entrar na tua casa, porque esse problema se tornou muito maior e você precisa lidar com ele hoje. A grande maioria dos nossos problemas e dos incêndios que acontecem na nossa vida aparecem porque a gente não lidou com aquilo antes. O incêndio que agora toma conta de um prédio, ele já foi um foco de um fogo que começou baixinho. Era só pegar um copo d'água e deu, resolvido. As pessoas demoraram demais, ou as pessoas não viram, ou as pessoas não quiseram lidar com aquilo, e aquele incêndio foi crescendo até que se tornou algo que pode gerar uma devastação muito maior. Na nossa vida é muito parecido. Os problemas que hoje me prejudicam muito e me fazem muito mal, eu arrisco dizer que 90% deles são problemas que eu já poderia ter lidado anteriormente e seria muito mais simples ter lidado com eles antes que eles crescessem. Só que a gente prefere jogar para baixo do tapete. Eu sugiro que você pegue a sua vida agora, e não vai ser fácil, vai ser doloroso, mas eu sugiro que você desligue esse vídeo. Primeiro, olhe o vídeo inteiro, depois desligue esse vídeo, pega a tua vida, olha o tapete da tua vida e veja o que você tem jogado para baixo desse tapete. Que tipo de coisa você tem colocado nesse tapete? Que tipo de coisa você tem empurrado com a barriga? Que tipo de coisa você tem evitado refletir? Tem gente que permanece num relacionamento durante 5 anos sabendo que esse relacionamento acabou no primeiro ano. Só que ela permanece por inércia, só que ela permanece porque não quer criar confusão, permanece porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Tem gente que trabalha há 10 anos no mesmo emprego, infeliz, e tem medo de voltar atrás porque tem medo de entrar no mercado de trabalho de novo, medo de ficar uma semana sem emprego, medo se as pessoas não forem, não contratarem ela. A gente permanece nos mesmos lugares e empurra com a barriga o tempo inteiro até que isso se torne uma crise. Aquele relacionamento que já tinha acabado há 1 ano e você empurra com a barriga, no 6º ano ele pode gerar uma crise muito grande, até uma crise judicial. Aquele emprego que você vai empurrando com a barriga e sabe que você não deveria mais estar ali há 10 anos e você permanece, no 11º ano você pode ser demitido no momento que você não poderia ser demitido, porque você evitou pensar naquilo, se tornou uma crise e agora você tem um problema muito maior para resolver do que se você tivesse resolvido ele há 10 anos atrás. A questão é, quanto tempo a gente vai esperar para resolver os problemas da nossa vida? Um problema, na maioria das vezes, ele nasce pequeno. E é nesse momento que a gente precisa resolver. Quando ele cresce, se torna mais difícil. E é muito difícil resolver um problema grande sem que ele gere efeitos colaterais. É muito difícil resolver um incêndio sem que isso gere efeitos colaterais. Quando o fogo está pegando em ti, você não se preocupa na maneira como você vai resolver aquilo. Você simplesmente quer se livrar porque dói, porque queima, porque pode te matar. Quando teu braço está queimando, você não pensa na maneira como você vai resolver, você simplesmente resolve. A questão é, quando o problema começa, a gente pode pensar de uma maneira mais estratégica porque ele não está me incomodando muito, e aí eu posso ter mais calma e reflexão para lidar com aquilo. E as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas são muito boas em refletir constantemente e resolver problemas na raiz. Elas são muito boas em não ter incêndios. E a gente vê, nossa, mas essa pessoa tem uma rotina tão organizada, parece que a vida dela nunca sai do ritmo. Sim, porque ela aprendeu a resolver problemas antes. Esse incêndio que apareceu na tua vida hoje, se você tivesse lidado de uma maneira calma e tranquila 3 semanas atrás, hoje você não precisaria estar correndo. As pessoas mais produtivas, parece que elas não estão correndo tanto, parece que elas não estão tão cansadas, porque elas resolvem cedo. Porque elas percebem, criam estrutura para não ter que resolver um problema tarde demais. Então a reflexão constante é a segunda coisa que a gente precisa encontrar na nossa vida. Reflita. Não vá dormir sem fazer uma reflexão e sem se questionar como é que foi teu dia, o que você poderia ter feito diferente. A cada 15 dias, faz uma reflexão macro. Pergunta, como está meu trabalho nos últimos 15 dias? Como está meu relacionamento? O que eu posso fazer para ter um relacionamento melhor? Relacionamento com meus filhos. Como é que está meu relacionamento com meus filhos? Eu tenho conseguido ir nos jogos de futebol dele na escola? Eu tenho conseguido acompanhar
a escola, eu tenho conseguido jantar com ele, eu tenho conseguido jogar futebol com ele no final de semana? Como é que tem sido isso? Se não, o que você vai fazer para resolver? Só que não acorda para o problema tarde demais. Crie uma maneira, estrutura e reflexão para que você identifique os problemas antes que eles se tornem incêndios. Tá bom? Terceira característica, acho que talvez seja até consequência da segunda, mas as pessoas mais produtivas que eu conheço e estudo são pessoas que se conhecem profundamente. Escuta, se você não se conhece, você não vai conseguir ser produtivo. Eu faço uma pergunta sempre para os meus mentorados, até vou fechar aqui, porque agora o papo vai ficar mais sério, porque eu vou fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder, e se você não saiba responder, talvez essa seja a segunda coisa mais importante que você vai fazer hoje. A primeira é levantar teu tapete para ver o que você está empurrando com a barriga e botando para baixo do tapete. A segunda é responder a pergunta que eu vou fazer agora. Gente, vocês sabem de fato, com certeza, o momento do dia que você é mais produtivo? Se eu te perguntar agora, me diga as tuas 2 melhores horas para produzir no dia, você sabe responder? Nós, comprovadamente pela ciência, temos de 2 a 4 horas de máximo, de pico de produtividade ao longo do dia. Por que é importante entender isso e, ao mesmo tempo, por que tanta gente não sabe? Porque a gente não se antena. Mas por que é importante entender isso? Porque quando eu identifico as minhas horas, o meu pico de produtividade, que para a maioria das pessoas é de manhã, inclusive eu, quando eu identifico o meu pico de produtividade, eu passo a entender e modelar ou alterar o meu dia para que eu coloque as minhas atividades mais importantes nesses horários. E a pergunta que eu sempre recebo, e você deve estar se fazendo agora, é: Pedro, mas eu não decido quando eu faço tal coisa, eu sou CLT. Meu chefe manda, eu tenho que fazer o horário que ele mandar. Beleza, mas e quando você decide, você está fazendo? Porque eu percebo muita gente, eu sou CLT, eu não posso fazer isso porque o meu chefe manda. Beleza, mas você sabe as suas horas? Não. Quando você pode decidir no final de semana que quer estudar, você coloca nas horas de maior produtividade? Não. Então, cara pálida, o que tu está fazendo da tua vida? As pessoas mais produtivas, elas se conhecem porque elas sabem, cara, eu sei que se eu marcar uma reunião depois das 4, 5 da tarde, eu vou ser um Pedro pior. Não quer dizer que eu não vou marcar, porque eu sou adulto, eu faço o que precisa ser feito. Se a outra pessoa só pode ir nesse horário, eu vou estar presente. Mas eu tenho clareza na minha cabeça que eu não vou ser o melhor Pedro. Agora, se marca uma reunião de manhã comigo, eu tô voando. Porque é um momento de máximo produtividade. Eu pego o projeto, eu faço, resolvo. Passou das 4 horas da tarde, eu sigo trabalhando, mas eu tô numa energia menor. O que eu faço com relação a isso? Tarefas operacionais e mecânicas eu jogo pro final do dia, que eu não preciso de tanta atenção. Agora, tarefas estratégicas, que eu preciso refletir, que eu preciso gravar um vídeo, cara, eu faço no meu momento de maior produtividade. Eu não jogo contra mim mesmo. Tem tanta gente respondendo e-mail de manhã, no momento que a energia tá alta e deixa as reuniões para o final do dia e nem sabe que tá se sabotando. A produtividade, os resultados, a tomada de decisão dessa pessoa poderia ser 15, 20, 30% maior se ela simplesmente fizesse um ajuste de rotina. Só que esse ajuste de rotina ele só é feito quando eu me conheço. Quando eu de fato sei onde e quando eu sou mais produtivo, onde e quando eu me sinto melhor. Cara, se você não funciona de noite, para de botar, a não ser que você precise, e aí adulto precisa fazer o que deve ser feito. Se eu trabalho o dia inteiro e só tenho de noite para estudar, desculpa, eu preciso fazer isso. Só que eu tenho que ter claro na minha cabeça que esse não é o meu momento de máxima produtividade, para quando eu puder escolher, eu coloco as minhas tarefas mais importantes em um horário que eu produzo melhor. Eu arrisco dizer que a maior liberdade que a gente pode ter enquanto trabalho é poder escolher os momentos em que a gente vai fazer cada coisa. E quando eu atingir esse nível, e eu trabalho e faço a minha vida inteira buscando uma hora atingir esse nível, mas quando todos nós atingirmos esse nível, o mundo vai ser um lugar muito melhor. Então, terceira coisa para vocês fazerem, busque, modele a sua vida ou projete a sua vida a partir de agora para que daqui um tempo, um dia, tem que ser uma meta tua, você consiga estruturar o teu dia para que você faça as tarefas mais importantes no teu momento de maior produtividade. Só que para isso você precisa responder a pergunta: qual é o teu momento de maior produtividade? Quando que você sente? Quais são as 2 horas que você sente que você está no auge da tua produtividade? Então, gente,
Rituais, reflexão e conhecer a si mesmo são 3 características que eu identifiquei que as pessoas mais produtivas têm. E de novo, se você busca ser 200% melhor amanhã, esse vídeo não é para ti. Agora, se você busca ser um pouco melhor amanhã, um pouco melhor depois de amanhã e evoluindo consistentemente para daqui 15 anos, você ser uma pessoa aí sim 500% melhor, porque é no longo prazo, essas 3 características vão te ajudar muito, porque a produtividade não é uma corrida de 100 metros, a produtividade é uma maratona. E não importa o quanto você está correndo hoje, o que importa é você vai conseguir manter esse ritmo durante 5, 10 anos, porque eu não quero ser uma pessoa muito boa, eu quero ser uma pessoa, corrigindo, eu quero ser uma pessoa muito boa, hoje eu trabalho para isso. Só que o que mais me preocupa é quem eu tô me tornando daqui 5, 10 anos. O que eu tô fazendo para mim mesmo? Daqui 5, 10 anos? Quem eu vou me tornar? E o que eu preciso fazer hoje para que quando o tempo passe eu me torne uma pessoa melhor, mais produtiva, que ganhe melhor, que tenha um emprego melhor, relacionamentos melhores, enfim, uma pessoa melhor. E essas 3 características, sem dúvida nenhuma, se você passar a implementar na tua vida, elas vão te ajudar a se transformar em uma versão muito melhor de si mesmo. Então, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer estar com você. E se você quer o meu acompanhamento individual, me mande uma mensagem, coloca aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, @pedro.beckencamp, que nem o título, o nome desse canal. Me manda uma mensagem, vai ser um prazer estar junto com você para que a gente possa definir juntos o que é uma rotina produtiva para ti, com base nas tuas prioridades, nos teus horários e naquilo que você acredita que vai fazer sentido para você. Então, muito obrigado pela companhia. Curta, compartilhe e mande esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam colocar esses ajustes na rotina. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.